Fala investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre o Fundo Imobiliário de Logística, o LVBI11. Uma excelente opção aí para quem está procurando um fundo imobiliário desse segmento para investir. Na época que ele estava custando aqui alguns meses atrás, na faixa dos R$112, eu ia investir nele, que foi justamente aqui no final do ano. Porém, infelizmente, eu demorei um pouquinho e ele acabou se valorizando bastante, como vocês podem ver aqui, ó. Ele saiu da faixa dos 111, 112 e agora está aí na faixa dos R$118. Mas mesmo com essa valorização, ele ainda está num preço bastante interessante. Então vamos aqui olhar os seus indicadores, depois vamos lá no seu último relatório gerencial, que saiu no último dia 5, há 2 dias atrás, e ver como é que esse fundo tem se desempenhado e o que a gente pode esperar para esse ano de 2024. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o ativo lhe interessar, procure se aprofundar, você mesmo fazer seu estudo, sua pesquisa. E se esse canal te ajuda, já deixa aí seu like, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio. Então vamos lá, pessoal. Atualmente o LVBI11 está sendo negociado aqui a R$ 118,59. Seu dividend yield está de 8,47%. Então essa daqui é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses. E ele já pagou aqui R$ 10,04 no acumulado em dividendos desses últimos 12 meses. Além disso, ele também está com uma valorização nos últimos 12 meses de 26%. Descendo aqui, pessoal, a gente pode ver o seguinte, que o valor patrimonial por cota do LVBI11, o que podemos considerar como seu preço justo, é o R$ 117,23. E seu P sobre VP atualmente está de 1,01. Isso quer dizer que ele está com um pequeno ágio aí de 1%. Porém, vale ressaltar que P sobre VP sobre fundos imobiliários de tijolo nem sempre eles estão corretos, né? Já que tem a questão aí da valorização dos ativos. Então, esses indicadores aqui é apenas como referência. Geralmente eles são exatos quando se trata com fundos de papel, porém fundos de tijolo nem sempre eles estão corretos. Ele tem um patrimônio aqui, pessoal, de 1,6 bilhão de reais, então é um fundo grande. Ele tem um caixa aqui de 75 milhões de reais disponível aí para futuros investimentos ou para poder pagar suas dívidas e conta atualmente com um pouco mais de 104 mil cotistas. Além disso, tem uma liquidez média diária superior a 4 milhões. Se descermos aqui, podemos ver que seu último rendimento pago foi de 90 centavos por cada cota, esse valor referente ao mês de fevereiro, e que ele pagou exatamente no dia de hoje, dia 7/3/2024. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seu histórico, né, de pagamentos em dividendos. Deixa eu pegar a máxima aqui. Podemos ver que ele começou a distribuir rendimentos no final de 2018. Entre 2019 e 2020, ele oscilou bastante seus rendimentos, porém podemos ver que a partir do ano de 2021 para cá, ele vem conseguindo aumentar os dividendos que ele paga aos seus cotistas. E é exatamente isso que a gente espera, né, de fundos imobiliários de tijolo, que anualmente ele consiga assim distribuir um valor maior em rendimentos, por causa justamente dos seus reajustes ou também por causa da venda de imóveis que ele pode realizar no decorrer desse tempo. Vamos aqui no último relatório gerencial desse fundo, pessoal, que é correspondente ao mês de janeiro de 2024. Então, primeiramente, aqui podemos ver que ele teve início lá em novembro de 2018. Sua gestão é feita pela VBI, que é uma boa gestora de fundos imobiliários, e ele cobra aqui uma taxa de administração que corresponde a 1,02% ao ano correspondente ao seu patrimônio líquido. E aqui ele não menciona nada de taxa de performance, então provavelmente ele não realiza aí essa cobrança. Alguns pontos a se destacar durante esse último mês de janeiro é o seguinte: o fundo ele menciona aqui que no mês de janeiro o fundo apresentou o resultado de aproximadamente 89 centavos por cada cota, no caso de receita, e o fundo ele distribuiu o valor de R$ 1,05, isso no mês de janeiro. Esse valor maior corresponde aqui a uma reserva acumulada que ele ainda está distribuindo. Além disso, ele menciona aqui também 2 desocupações que aconteceu em 2 imóveis que atualmente ele tem, nesse daqui de Itapevi, onde houve uma rescisão antecipada do seu contrato de aluguel e também um módulo aqui no seu ativo de Aratu que também foi desocupado. Então, dessa maneira, a sua taxa de vacância física no final do mês ficou de 0,9. Então, mesmo com essas 2 desocupações que ocorreram, o fundo ele continua com uma vacância física ainda muito baixa. E ele menciona aqui que durante o mês de janeiro ele recebeu aqui um valor correspondente a 10 centavos por cota de um dos seus inquilinos que estava em atraso. Então, esse inquilino não tinha realizado o pagamento do aluguel correspondente ao mês de novembro de 2023.
Então, no mês de janeiro, ele realizou esse pagamento. E por último aqui, ele menciona sobre o seu ativo lá de Guarulhos, que ele realizou a venda desse ativo. Então, ele menciona aqui que essa venda teve uma rentabilidade de 17,6%, o que correspondeu aqui a um resultado por cota equivalente a aproximadamente R$ 1,67 por cada cota. E com respeito aos pagamentos, ele menciona que ele recebeu aqui 60 milhões à vista. Durante esse último mês de janeiro, ele recebeu aqui mais 17,2 milhões de reais. Durante esse último mês de janeiro, ele recebeu aqui mais 17,2 milhões de reais. E ele ainda tem para receber aqui mais 17 milhões de reais, juntamente com rendimentos financeiros previstos para julho de 2024. Então, durante esse primeiro semestre, ele ainda vai continuar aí entregando esse resultado acumulado. Aqui, pessoal, podemos ver um quadro que lista todos os ativos que atualmente são do LVBI 11. No total aqui são 9 galpões logísticos que ele tem. Aqui vocês podem ver o nome de cada um deles. Um ponto interessante é que praticamente 100% desses galpões logísticos são do próprio fundo. Só tem esse daqui, de Aratu, que ele tem 70% de participação, porém todo o restante é 100% do fundo. Aqui também podemos ver a quantidade de locatários que ele tem, então no total são 33 locatários, inquilinos. Aqui também vocês podem ver o tamanho de cada um dos imóveis do LVBI 11. Aqui vocês também podem ver o tamanho de cada um dos imóveis do LVBI 11. No total soma-se aqui uma área de 485 mil metros quadrados. Aqui também podemos ver com respeito à sua vacância física. Lembrando, vacância física, ele calcula a porcentagem de espaços que estão desocupados no imóveis de um fundo. Então, quanto menor, melhor. E atualmente a sua vacância está aqui de 0,9%, então uma vacância muito baixa. Com respeito à sua vacância financeira também está de 0,9%, lembrando que vacância financeira ele calcula a receita que o fundo ele está deixando de ganhar, provavelmente por causa da sua vacância financeira ou também por causa de atrasos no aluguel ou por causa de algum contrato com algum inquilino que está em processo de carência. Descendo aqui mais um pouquinho, pessoal, podemos ver o seguinte com respeito à localização dos seus imóveis. Podemos ver aqui que 34% dos seus imóveis estão localizados lá na capital São Paulo, a um raio de aproximadamente aqui 30 quilômetros, então estão muito bem localizados. Ele tem imóveis também localizados na região metropolitana de Curitiba, na cidade de Extrema, que fica localizado lá em Minas Gerais, e também na região metropolitana de Salvador. E aqui a gente pode ver pela foto, a localização de cada um dos seus ativos. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver a sua alocação por ativo. Então, quais são os principais imóveis? Então, se destaca aqui esses 3 primeiros, o de Extrema, lá em Minas Gerais, que corresponde a 25% do fundo, o de Aratu, com 11%, e o de Jandira, com 10%. Aqui também a gente pode ver a sua alocação por segmento dos seus locatários. No caso, qual o segmento de atuação das empresas que são inquilinas do LVBI 11. Então, na sua grande maioria, as empresas são aqui de e-commerce, que corresponde a 35% dos seus inquilinos. Tem também de logística, que corresponde a 22% dos seus inquilinos. E 17% são empresas de varejo. Então, esses são os 3 principais segmentos de atuação dos seus inquilinos. E aqui ao lado a gente pode ver a sua alocação por inquilino. No caso, quais são os seus principais. Se destaca aqui a empresa Ambev, Magazine Luiza, Dia e Americanas. Então, essas são aqui algumas das suas principais. Porém, lembrando que ele tem 33 inquilinos no total. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver com respeito à alocação por natureza dos contratos. No caso, a tipologia dos seus contratos. Na sua grande maioria, 68% dos seus contratos são contratos típicos, que são contratos com uma duração menor, geralmente aí 5 anos no máximo, e 26% são contratos atípicos, que são contratos considerados longos, geralmente aí superando 5 anos de duração. Aqui ao lado a gente pode ver também a sua alocação por indexador. Diferente de outros fundos imobiliários de logística, o seu principal indexador é o índice IGPM, que corresponde a 51% dos seus contratos, e em 42% é o índice IPCA. Além disso, também ele tem uma porcentagem aqui de 8% indexado ao índice IPC. Aqui também podemos ver o mês de reajuste dos seus contratos. Então podemos ver aqui que no mês de janeiro houve um reajuste em 28% dos seus contratos. Nesse último mês de fevereiro, houve em 13% dos seus contratos. Durante esse mês de março, haverá aqui de 3%. E praticamente todos os meses, ele tem aqui reajustes.
Se destaca aqui em especial o mês de janeiro e o mês de julho, mas nesse primeiro semestre aqui de 2024 ele terá bons reajustes. Por exemplo, aqui em maio e em junho ele terá reajuste aí de 4% e de 10%. Então, isso ajuda aí no acréscimo de receita do fundo. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver com respeito ao vencimento dos seus contratos. Então, nesse ano de 2024, 10% deles vão vencer. Então, devemos esperar aí para ver se a gestora ela vai conseguir renovar esses contratos de aluguéis. Porém, podemos ver que na sua grande maioria, 39% vão vencer a partir de 2030 em diante. E com respeito ao seu histórico de vacância física, como eu havia mencionado, por causa dessas últimas desocupações que ocorreram, ele ficou com uma vacância aqui de aproximadamente 1%. Aqui podemos ver o seu demonstrativo de resultados correspondente ao mês de janeiro de 2024. Então podemos ver que ele teve uma receita de aluguel aqui correspondente a 13 milhões de reais. Ele teve despesas também que somaram o valor de 1,5 milhões. Então no final ele ficou com resultado operacional aqui de 11,5 milhões de reais. Isso com respeito aos seus aluguéis. Porém, ele também teve aqui uma receita financeira no valor de 1,2 milhões de reais. Então, pegando esse resultado de 1,5 somando com 1,2, no final ele ficou com resultado líquido aqui de 2,7 milhões de reais. O que correspondeu a 89 centavos por cada cota. Porém, ele distribuiu 15 milhões de reais, então ele gerou 12,7 e distribuiu 15 milhões, o que correspondeu esse 15 milhões a um dividendo aqui de R$ 1,05 por cada cota. Então, como ele tinha aqui uma reserva de lucro acumulada, ele pegou o que ele gerou, que foi os 89 centavos, somou com essa reserva que ele tinha, mais 16 centavos. Dessa maneira, ele conseguiu pagar aqui R$ 1,05 por cada cota. E ele ainda tem mais resultado acumulado, para poder distribuir. Aqui, pessoal, podemos ver com respeito à sua alavancagem. Então, no momento, ele tem aqui 4 CRIs que foram emitidos para ele poder comprar seus imóveis. Então, ele ainda tem aqui uma dívida de 115 milhões de reais para poder pagar. Aqui, por último, ele dá mais alguns detalhes sobre cada um dos ativos que atualmente ele tem. Então, ele vai falar aqui sobre cada um dos seus imóveis, um ano de aquisição dele, o tamanho desse imóvel, quem são os seus locatários, a sua localização e assim por diante. Então aqui vocês podem ver que são imóveis realmente na sua grande maioria novos e muito bem localizados. Então pessoal, esse é o fundo de logística, o LVBI11, uma boa opção aí para quem está procurando fundo de logística para investir. Tem uma boa gestora, está sendo negociado num preço muito interessante e tem um futuro aí muito bom pela frente. Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o LVBI11. Vale realmente a pena na sua opinião? Deixe aí nos comentários. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.